A paz, quando parecia que a investigação envolvendo Lulinha poderia deixar as mãos de André Mendonça e seguir para a primeira instância, surgiu um detalhe capaz de mudar completamente o rumo dessa história. E preste muita atenção, porque o ponto central é justamente aquele utilizado para defender a saída do caso do Supremo: a existência ou não de pessoas com foro privilegiado entre os personagens citados nas apurações. Agora aparece a informação de que autoridades com foro, sim, teriam sido mencionadas nas conversas analisadas. Se isso for confirmado dentro dos autos, o cenário muda bastante. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje eu quero organizar essa história porque muita coisa foi dita de uma vez. Mas existe um detalhe jurídico e político que pode ser decisivo para saber onde essas investigações continuarão. Vamos diretamente ao ponto. Nas últimas semanas, uma sequência de informações relacionadas a Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha e a pessoas citadas como próximas dele ganhou espaço no noticiário. Entre os nomes mencionados no conteúdo estão Roberta Lussinger e outras pessoas relacionadas a conversas que estariam sendo analisadas pelas autoridades. É importante observar que estamos falando de investigações e informações atribuídas a apurações em andamento. Portanto, suspeitas e citações precisam continuar sendo tratadas como aquilo que são até eventual conclusão das autoridades. Mas o movimento que chamou a atenção agora aconteceu dentro da própria discussão sobre a competência do Supremo Tribunal Federal. Segundo a informação apresentada no conteúdo, a Procuradoria-Geral da República teria se manifestado pela retirada das investigações envolvendo Lulinha do STF, defendendo o envio dos casos para a primeira instância. A justificativa seria bastante objetiva: Lulinha não possui foro privilegiado. E normalmente é justamente isso que define se determinada investigação deve permanecer no Supremo ou seguir para outra instância. Só que agora vem a reviravolta. De acordo com a apuração jornalística citada no próprio conteúdo, pessoas com foro privilegiado teriam sido mencionadas nas conversas entre os investigados. E aí a situação fica muito mais complicada, porque se existem autoridades com foro citadas de maneira relevante dentro dessas apurações, André Mendonça passa a ter um fundamento para analisar se os inquéritos realmente devem sair do Supremo ou se existe razão jurídica para que permaneçam por lá. Perceba o tamanho da diferença. De manhã, a informação era de que a PGR queria os casos na primeira instância. Pouco depois, surge a notícia de que André Mendonça poderia manter as investigações no STF justamente porque existiriam pessoas com foro privilegiado citadas nas conversas. Isso não significa automaticamente que essas autoridades cometeram qualquer irregularidade. Também não significa que uma simples menção seja suficiente por si só para definir definitivamente a competência do Supremo. Mas significa que existe um elemento novo a ser examinado. E é exatamente por isso que essa história merece atenção. O gabinete de André Mendonça, segundo a reportagem reproduzida no conteúdo original, não teria comentado o caso naquele momento. Portanto, ainda existe uma diferença importante entre uma apuração jornalística apontando qual poderá ser a decisão e uma decisão oficialmente publicada pelo ministro. Só que politicamente o assunto já ganhou outra dimensão. A pergunta agora não é apenas o que aconteceu envolvendo Lulinha. A pergunta passa a ser: quem são essas pessoas com foro privilegiado que teriam aparecido nas conversas? São deputados? Senadores? Ministros? Alguma outra autoridade? O conteúdo original começa a fazer várias especulações sobre os possíveis nomes, mas aqui existe um ponto que não pode ser ultrapassado. Enquanto esses nomes não estiverem efetivamente identificados na informação apresentada, não dá para transformar hipótese em acusação. O que podemos dizer é que, segundo a apuração citada, existem pessoas com foro mencionadas. E somente isso já é suficiente para aumentar a expectativa sobre os próximos passos de André Mendonça. Agora eu quero chamar sua atenção para outra coisa.
Durante toda essa discussão, existe uma enorme disputa política em torno de onde determinados casos devem tramitar. Quando uma investigação permanece no Supremo, ela fica submetida a uma dinâmica completamente diferente daquela existente na primeira instância. Por isso, saber quem está citado, qual a relação dessas pessoas com os fatos investigados e se existe conexão jurídica suficiente entre os episódios será fundamental. Não basta simplesmente dizer que alguém com foro apareceu numa conversa. Será necessário saber o contexto dessa citação e qual é a avaliação do relator. E justamente por André Mendonça ser o responsável pelo caso, os próximos despachos dele poderão esclarecer muita coisa. O conteúdo original também faz críticas duríssimas à atuação da Procuradoria-Geral da República e menciona supostas pressões envolvendo outras autoridades. Essas afirmações precisam ser tratadas como alegações apresentadas pelo autor do conteúdo, porque não foram acompanhadas, no material enviado, de uma decisão ou documento que comprove todas essas interpretações. Mas existe um fato narrativo importante. Há uma disputa evidente sobre o destino das investigações. De um lado, aparece a manifestação atribuída à PGR, defendendo a remessa para a primeira instância. Do outro, surge a apuração indicando que André Mendonça poderia manter o caso no Supremo porque autoridades com foro teriam sido citadas. E é aí que o jogo muda. Porque agora uma eventual decisão de manter o processo no STF poderá trazer uma fundamentação capaz de revelar por que essas autoridades são consideradas relevantes para a investigação. Dependendo do conteúdo dessa decisão, novos nomes e novos elementos podem entrar definitivamente no centro do debate público. E eu vou dizer uma coisa, esse é justamente o tipo de caso em que o brasileiro precisa acompanhar os documentos oficiais, porque existe muita especulação circulando ao mesmo tempo. A investigação envolvendo alguém tão próximo do presidente da República naturalmente produz repercussão enorme. Lulinha é filho de Lula. Qualquer informação envolvendo seu nome rapidamente ganha dimensão política. Mas isso também aumenta a responsabilidade de diferenciar o que já está documentado daquilo que ainda está sendo investigado. Agora, uma coisa é incontestável dentro do conteúdo apresentado. A possível presença de autoridades com foro acrescentou uma camada que não estava evidente quando se falava simplesmente em mandar tudo para a primeira instância. Se André Mendonça concluir que existe conexão suficiente com autoridades submetidas à jurisdição do Supremo, ele poderá fundamentar a permanência das apurações. Se concluir o contrário, o caminho poderá ser outro. Por isso eu quero ver qual será a decisão formal, porque ela poderá responder justamente a pergunta que ficou no ar depois dessa notícia. Quem são os personagens com foro privilegiado e por que aparecem nessas conversas? Esse é o ponto que pode fazer essa história crescer ainda mais. Existe outra questão. Se novos nomes politicamente importantes surgirem oficialmente, a pressão por esclarecimentos vai aumentar. Não importa se estamos falando de governo, oposição ou qualquer outro grupo político. Quando existem suspeitas envolvendo dinheiro público, influência política ou articulações dentro da máquina estatal, a investigação precisa seguir até onde as provas conduzirem. Sem proteção para amigo e sem condenação antecipada de adversário. É assim que deveria funcionar para todo mundo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que André Mendonça deverá manter essas investigações no Supremo, caso realmente existam autoridades com foro privilegiado diretamente relacionadas aos fatos investigados? E quem você acredita que poderá aparecer quando essa fundamentação vier a público? Escreva nos comentários, porque essa história certamente ainda vai render muito. Se você acompanha o Movimento Brasil Patriota, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam acompanhar os próximos capítulos dessa investigação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo, se Deus quiser.